ao longo da mensagem, e eu gostaria que você ficasse atento em nome de Jesus, porque Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelas sagradas escrituras, Pai. Tua palavra que muda e transforma a vida do homem. A tua palavra, Deus, que é imbatível, infalível, Pai. Deus, o quanto nós precisamos da tua palavra. Deus, principalmente nos dias que estamos vivendo, Pai. Por isso, amado Espírito, venha falar conosco. Venha ministrar no coração do homem e da mulher. Venha, Deus querido, realmente tocar no mais profundo, Pai, aquele coração duro, aquele coração insensível. Ó Deus, venha falar, meu Deus, com aquele que já tem dado uma abertura, Deus, para o teu evangelho, para a tua palavra. Fale com todos, Pai, nesta noite. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos vendo pela internet. Ó querido Deus, que a tua palavra, Pai, somente a tua palavra seja pregada. Eu não quero falar, meu Deus, nada que o Senhor não tenha dito. Eu não quero, meu Deus, deixar de falar o que o Senhor tem dito. Ó Deus, no nome de Jesus, pois se trata das tuas ovelhas, se trata do teu povo, ó Deus querido, e a tua ovelha, o teu povo, Pai, não pode ser nutrido com palha, mas com a tua palavra, Pai. A tua palavra que é trigo, que nutre a alma, que nutre o espírito, que vivifica, Pai, que traz saúde para os ossos, para os tendões, para os nervos, Pai, para os órgãos, para o físico do homem que confia em Ti. Por isso, amado Espírito, eu me escondo atrás da cruz. É ali que eu tenho que estar. O crente tem que estar escondido, meu Deus, no Senhor. E eu me escondo, meu Deus, no Senhor neste momento, Pai. E que toda a glória, Deus, seja para o Senhor. Deus querido, no nome de Jesus, Pai. Deus, fale com a tua igreja. Fale conosco nesta noite. Para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Ezequiel capítulo 3, desde o início, diz assim: e ele me disse mais: filho do homem, come tudo quanto está neste livro, depois vai pregar à nação de Israel. Então eu abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e acrescentou: filho do homem, alimenta-te deste livro que estou te dando, e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu o comi, e eis que seu paladar em minha boca era doce como mel. Logo depois ele me ordenou: filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes as minhas palavras. Afinal, não estás sendo enviado a um povo estrangeiro, de fala incompreensível e língua difícil de se entender, mas sim à casa de Israel. Também não irás a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não possas compreender. Se eu te enviar a estes, com toda certeza te dariam muito mais atenção e te ouviriam. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar. Porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Eis que faço a tua destra tão forte quanto o diamante, eis que faço a tua testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha, e mais resistente e mais dura. Assim não os temas, nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato sejam uma nação rebelde. Aleluia. Somente até aqui. Irmãos, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala de que nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de que nós somos o crente, o cristão,
o salvo, o resgatado, o transformado, o redimido, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala de que este é o embaixador de Cristo aqui na terra, um representante de Cristo aqui nessa terra, porque ele entende que ele não faz parte deste lugar. O cristão autêntico e verdadeiro, ele sabe de que ele pertence a uma outra pátria, uma pátria celestial. Ele entende de que Cristo, ele foi preparar muitas moradas, e um dia ele vai morar nesse lugar, juntamente com Deus, para todo sempre. O crente autêntico e verdadeiro, ele entende de que ele está aqui nessa terra somente de passagem. Ele foi salvo, ele foi resgatado, ele recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. E agora então, ele tem o Espírito Santo. Agora o trabalho dele é de fazer Cristo ser conhecido. Agora o trabalho dele é de fazer Cristo ser glorificado no seu corpo, na sua vida. Agora o trabalho desse cristão, livre das trevas, livre das algemas de Satanás, o trabalho dele agora é de glorificar a Deus e viver uma vida representando Cristo aqui na terra. E isso todos os dias. Não tem prazo de validade. Eu não vou até os meus 60 anos e abandono, não. Eu não vou até os 70, então eu acho que está tudo certo, já fiz o que eu tinha que fazer, e aí então eu paro, não. Irmãos, o representante de Cristo, ele trabalha aqui na terra para Cristo, ele representa Cristo e vai até o final, até o último suspiro. E ele precisa fazer um trabalho bem feito. Ele precisa entender de que enquanto ele estiver aqui, ele precisa salvar outras vidas, assim como um dia ele foi salvo também. Então ele precisa arregaçar as mangas. Ele precisa, como bom representante de Cristo, ele precisa hastear a bandeira do Evangelho e precisa proclamar o Evangelho da cruz, para salvar o pecador, tirando as famílias das garras de Satanás. Este é o nosso trabalho. É você representar Cristo aqui, mais do que você representa bem a empresa que você trabalha. Mais do que você representa bem qualquer outra entidade que você faça parte. É você entender, bom, se é para Cristo, eu vou então me dedicar o máximo possível. E nós lemos aqui um texto, aonde Deus, ele convoca um homem. Aonde Deus, ele convoca um representante dele, chamado Ezequiel. Um homem filho de um outro homem, um homem com as mesmas dificuldades que nós temos, um homem que também tinha suas vontades, tinha a sua família, ele tinha outras coisas para fazer, mas Deus o convocou para ser um profeta, para levar a palavra de Deus para o povo de Israel que estava cativo, e estava cativo por conta do pecado. E então Deus, ele chama este homem e diz para este homem: coma do meu livro, coma da minha palavra, coma, se alimente, seja nutrido das minhas palavras. E a palavra de Deus diz que este homem comeu e se alimentou, e Deus continuou insistindo com ele: coma da minha palavra, coma da minha palavra. E ele continuou comendo e se alimentando, e ele desfrutou de um sabor maravilhoso, a doçura de um mel que fez parte da vida daquele homem. Ele desfrutou disso no seu paladar, porque ele sabia de que esta palavra que Deus estava dando para ele vinha do céu, mostrando para mim e para você, irmãos, de que tudo que vem do céu é doce, é maravilhoso, é poderoso, nutre a nossa alma, o nosso espírito, o nosso físico. Ezequiel, irmãos, para ele levar esta mensagem para o povo de Israel, que estava cativo, que estava dobrado diante do pecado, com dúvida e com medo, aprisionado. Ezequiel precisava se alimentar da palavra de Deus, mostrando para mim e para você, de que não é de qualquer forma que ganha almas, mas é conhecendo a palavra de Deus.
não é de qualquer forma que vamos ganhar vidas para Jesus, mas é sendo nutridos com a palavra de Deus, é tendo uma vida espiritual. Este homem era espiritual, um profeta de Deus, que Deus falava com ele. Irmão, se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver como que Deus falava com ele, o que Deus ministrava no coração dele, e dizia para ele, diga para o povo, e ele falava, porque ele era tão nutrido com a palavra de Deus, que ele não dava espaço para o medo, ele não dava espaço para a timidez, para a vergonha, ele não dava espaço para o comodismo, porque quem é nutrido pela palavra de Deus, entende, de que é representante de Deus aqui nessa terra, e não pode dar espaço para a preguiça espiritual, não pode dar espaço para a carnalidade. E Ezequiel, irmãos, ele depois que ele se alimenta, que ele come daquilo que Deus havia dito para ele comer, Deus segue dizendo para ele, olha, no versículo 4, logo depois ele me ordenou, filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel, prega-lhes as minhas palavras. Irmãos, nada teria o poder, nada tinha o poder para tirar aquele povo do cativeiro. Aquele povo não precisava de nenhuma outra coisa deste universo, nada, para tirá-los de lá. Não era um anjo de Deus indo para lá para tirá-los de lá, não. Mas e não era somente o profeta santo e puro indo lá e dizendo, olha, eu sou santo, eu sou puro. Não ia resolver o problema. Mas a única coisa que tinha o poder para tirar o povo do cativeiro, da escravidão, do medo, da escuridão, a palavra de Deus. Por isso Deus está dizendo para o profeta, vai lá agora e prega a minha palavra. Do mesmo jeito que você foi nutrido, você se alimentou e conseguiu desfrutar dessa doçura da minha palavra, leva para eles. Leva para que eles possam também desfrutar dessa doçura. A palavra de Deus é doce, irmãos. Por isso nós temos que amar a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você nunca vai desfrutar da doçura que há em Deus. Você pode ouvir mensagens na internet, você pode colocar louvores almáticos na tua casa para você ouvir o dia todo, louvores de vitória. Mas se você não se alimentar deste livro, da palavra de Deus, igreja, você nunca vai desfrutar da doçura que há em Cristo. Você nunca vai desfrutar do amor que há em Deus. Por isso eu insisto com você. E Deus insistiu com Ezequiel. E Ezequiel se alimentou, comeu. E então Deus diz, olha, você vai para um povo que é da mesma língua. Então você não vai ter dificuldade para pregar. Mas havia uma dificuldade. Não era a questão da língua. Não era ele falando uma língua diferente e o outro não entendendo. Não era o outro falando uma língua diferente e ele não entendendo nada. Mas era ele falando e pregando essa mensagem para o povo de Deus. E Deus dizendo, olha, eles vão endurecer o coração. Olha o que a palavra de Deus diz ali no versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Irmãos, quem vai querer pregar? Deus, você já está me falando que eles não vão me dar ouvido, então por que eu vou? Mas havia uma motivação espiritual no coração daquele homem que não era dada por outro homem. Ele havia recebido comendo a palavra de Deus, sentindo a doçura da palavra de Deus. E mesmo Deus dizendo, olha, eles não vão te dar ouvido. Porquanto não estão dispostos a me escutar. E quem não escuta o profeta de Deus, não quer escutar Deus. E lá para escutar Deus tinha que ouvir Isaías, Jeremias, tinha que ouvir o Ezequiel, tinha que ouvir Daniel, homens de Deus. Quem não dava ouvido para esses homens, não deram antes para Isaías. E quem não desse ouvido para eles no cativeiro, para os profetas, estavam dizendo não para a voz de Deus. Assim como nos dias de hoje, quem não dá ouvido para os profetas de Deus, para a palavra de Deus, não dá ouvidos para Deus. E aí Deus está dizendo de que eles não dariam ouvidos, eles não iriam escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida
e obstinada em seu entendimento. Ele não está dizendo algumas famílias estão com o coração endurecido. Algumas famílias vão te maltratar e não vão querer te ouvir. Não, irmãos. Todos estavam com o coração endurecido. Todos. Todos. Imagina a missão de Ezequiel. E então no versículo 8, Deus diz: contudo, eu tornarei a ti, meu servo. Eu tornarei a ti, meu profeta. Eu tornarei a ti, meu filho. Eu tornarei a ti, filho do homem, que se alimentou da minha palavra e conseguiu sentir o doce como mel. E isso alegrou o coração de Deus. Já imaginou se todo o povo de Israel, ouvindo a palavra de Deus, sentisse a doçura dele? A alegria do coração de Deus. Mas Deus está dizendo: eles não vão te ouvir. Eles não vão desfrutar deste sabor. E então Deus diz no versículo 8: contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Imagine, irmãos. O homem de Deus já era um homem de Deus. Já era um homem temente e convicto. Inflexível. Não se dobrava diante do pecado. Não se rendia às conversinhas fiadas do povo de Israel daquela época. Ele era firme. Já era firme. Já era teimoso. E o teimoso no bom sentido, convicto na palavra. E aí Deus está dizendo: olha, eu vou tornar a ti inflexível, rigoroso, ainda mais rigoroso. Irmãos, era um profeta assim que aquele povo estava precisando. Não era um profeta frouxo. Não era um profeta qualquer. Pois se tratava das ovelhas de Deus, o povo de Israel. Então Deus está dizendo: olha, eu vou tornar você mais rigoroso, você vai ser mais convicto, mais teimoso, você vai ser mais inflexível, você não vai se dobrar diante do pecado deles. Porque eles estão inflexíveis, eles estão teimosos, eles estão rigorosos, vivendo no pecado. Eles não querem saber da santidade. E nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos de homens assim também. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quando lá na cabana eu li esse texto aqui, eu falei: Deus, eu quero me tornar mais rigoroso contra o pecado. Mais teimoso. Mais convicto naquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Naquilo que é bíblico para poder ensinar para a tua igreja. Mais inflexível. Ah, mas vão falar, vão desistir, vão parar no meio do caminho, vão criticar. Não tem problema. Porque se tiveram dificuldade de ouvir o profeta Daniel, tiveram dificuldade de ouvir Cristo, irmãos. Isaías, Jeremias, aquele povo preferia Ananias. Uma palavra mansa, suave, com bênção, mais rápido. Aí vem Jeremias e corta o barato deles. E era Jeremias sendo usado por Deus e não Ananias. Era Ezequiel sendo usado por Deus. Daniel sendo usado por Deus e tantos outros homens, irmãos. Imagina os apóstolos, ninguém queria dar ouvidos para a mensagem de Cristo. E então, nós vivemos em uma época que eu penso que está mais difícil do que no passado. Muito mais difícil, irmãos. Porque agora não é só a dificuldade da dureza do coração de quem está sentado ouvindo a mensagem. Agora é uma competição com mensagens que você ouve na internet, que mente para você, que aos poucos vai matando você, que aos poucos vai roubando a tua fé, que vai levando você para um caminho longe de Deus. Mas eu tenho orado para Deus levantar os verdadeiros profetas, para dar voz para os verdadeiros profetas. E eu vou estar orando agora: Deus, torne os teus verdadeiros profetas mais inflexíveis, mais rigorosos, mais convictos na tua palavra, para combater este mal que tem entrado. Irmãos, aqui se trata do povo de Deus, ok? Era o povo de Deus. Precisamos levantar profeta para julgar o povo de Deus. Não é julgar lá fora, mas é o povo de Deus. Para restaurar o povo de Deus.
e somente profetas inflexíveis, rigorosos e teimosos, convictos na palavra, contra o pecado, contra a escuridão, contra o império das trevas. Somente esses homens, irmãos, vão conseguir fazer diferença hoje, como eles conseguiram fazer lá no passado. Versículo 11. Vai encontrar-te com os desterrados e cativos, com a tua própria gente. Tu lhes pregarás e lhes anunciarás. Assim diz Yahvé, o soberano Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Irmãos, olha só o trabalho que Deus dá para Ezequiel. Primeiro, empolga o cidadão com o alimento do céu, sabor de mel. E aí então agora ele diz, olha, mas eles não vão te ouvir. Olha, eles vão estar com o coração duro, mas eu vou tornar o teu coração duro também, rigoroso você vai ser, firme contra eles. E agora Deus está dizendo, vai e prega. Eles querendo te ouvir ou não. Eles querendo dar ouvidos ou não, vai lá e prega. Eles querendo sentir a dor da minha espada, que é afiada dos dois lados, não interessa se eles querem ou não, vai lá e prega. Para salvar, para restaurar. E então depois ele tem uma experiência maravilhosa na presença de Deus, com a glória de Deus. Mas no versículo 14, ele diz assim, então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e indignação. De lá que ele estava desfrutando um pouquinho da glória de Deus, e Deus falando com ele, ministrando no coração dele. Então ele fala assim, então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado, e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Olha como que ele saiu da presença. Olha só como que ele foi enviado, irmãos. Primeiro, a doçura da palavra que ele havia se alimentado. Aí Deus vem e revela, vai ser difícil. Aí Deus então mostra algo maravilhoso e glorioso para ele. E então agora ele está voltando deste ambiente indignado. Ele está voltando deste ambiente com amargura. Ele havia comido uma palavra que trouxe doçura para ele. Agora, amargura, indignado com Deus, com o pecado, com o erro, com aquilo que aquele povo havia cometido contra Deus. Em seguida parti e cheguei aos despatriados que viviam em Tel Aviv, junto ao rio Quebar, e passei 7 dias convivendo com eles, 7 dias terríveis pelo jeito aqui, meus irmãos, e passei 7 dias convivendo com eles, absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Imagina um limpo, sentado junto na mesa ou em qualquer outro lugar, durante 7 dias, com pessoas sujas, fedendo mal, cheirando mal. A caatinga do pecado, o cheiro do pecado, que Deus sempre foi obrigado a sentir do povo de Israel. Ele assentado no seu trono, sempre foi obrigado a sentir o cheiro da caatinga do pecado do povo de Israel. Agora Deus permite Ezequiel 7 dias. Fica aí, sente aí, vê se é bom. Vê se você consegue, até onde você suporta. 7 dias, irmãos. Absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim nos seguintes termos: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por esse motivo, ouve com atenção a palavra que te digo, e transmite a esta nação toda a minha advertência. Então agora, depois de ter se deparado com o pecado da nação, depois de ter visto o quanto que o povo de Israel estava desviado dos caminhos de Deus, e vivendo uma vida depravada, e ele não se aguentando vendo aquilo, Deus permitiu um pouquinho para ele sentir a dor do coração de Deus. Filho do homem, olha como que é difícil para eu olhar para isso, olha como que é difícil eu conviver com isso. E então, ele fala, olha, você vai ter que pregar para eles. Aí no versículo 18, depois no 17 ele fala, para ele pregar a palavra que Deus tinha transmitido para ele a toda a nação. No versículo 18 diz assim, quando eu falar ao ímpio, Ezequiel, certamente morrerás,
Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Então está dizendo, Ezequiel, é o seguinte: você está vendo o pecado, eu te dei uma palavra, te ordenei, você é embaixador meu aí neste lugar, nessa terra estranha, e aí você está vendo o pecado, eu te dei uma palavra para você instruir. É o seguinte, você tem que advertir, você tem que instruir, porque se você não instruir, o cidadão vai morrer por causa do pecado dele, ok? Ele vai morrer porque ele pecou e o pecado mata. O pecado mata, desde o início. Aí ele fala assim, logo, quase no final do versículo 18. Depois de dizer que o povo vai ser morto pela sua malignidade, ele segue dizendo: contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar para essa pessoa. Então, se eu pedir para você pregar, Ezequiel, e você ficar aí quietinho, e você não anunciar, saiba de uma coisa: o cidadão vai morrer por causa do pecado dele. Ok, ele escolheu esse caminho de pecado, mas eu vou cobrar o sangue dele de você, das tuas mãos, porque é uma responsabilidade tua de pregar a mensagem. Se ele vai ouvir, é uma outra história, mas você precisa arcar com as consequências, Ezequiel. Irmãos, isso é muito claro para a igreja nos dias de hoje, para os líderes. Essa semana nós choramos e ficamos tristes por conta de um suicídio de uma garotinha de 14 anos. Todos ficaram sabendo. Eu não sei se isso comoveu você. Não, com certeza sim, comoveu você. Eu só não sei até que ponto comoveu você. Eu não sei até onde você permitiu, sabe, se emocionar com a morte dessa garotinha. Eu não sei se foi somente naquele dia, e aí depois no outro dia já aquela nuvem de sentimento, de tristeza foi embora, soprado por tantas coisas que acontecem no mundo. É normal, e vai acontecer, e vai continuar acontecendo mesmo. Eu não sei até que nível, até onde você sofreu com isso, irmãos. Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Está nos faltando sentir a dor do coração de Deus. Deus precisa nos levar para aquele lugar, para aquele momento, onde Ele mostra para nós aquilo que Ele sente. Porque a igreja se emociona somente naquele momento. Somente naquele momento. E a igreja, ela se esquiva da responsabilidade que ela tem sobre a sociedade. Deus nos colocou na cidade bebedoura. E não, isso não era para acontecer. Mas pastor, o mundo está feio. Sim, sempre foi. Mas é responsabilidade nossa. É responsabilidade da igreja quando alguém comete um suicídio. Quando um pai abandona a família e vai embora. E isso, às vezes acontece a mãe também deixando os filhos e indo embora com outro homem. E tantas outras desgraças que acontecem na nossa cidade. Não vamos nem colocar no mundo, na nossa nação e no nosso estado. Vamos ficar somente na nossa cidade. Quantas desgraças, irmãos. Próximo de nós. Passamos em frente ao velório e sabemos de que ali algum corpo está sendo velado. E muitas pessoas estão do lado deste corpo, crendo, agora vai descansar. Ah, ele partiu, que bom, agora ele descansa. Mas nunca serviu a Deus. Nunca andou com Deus. E muitos cristãos, evangélicos, concordam de que essa pessoa, depois que morreu, mesmo que morreu sem Cristo, vai descansar.
Não, irmãos. Essa pessoa nunca vai desfrutar do alívio que a morte poderia dar. Que é a salvação em Cristo. A eternidade. A morada celestial. Moradas que Cristo foi preparar. Que para o crente não termina ali no túmulo. E para o incrédulo também não, porque se ele não se converteu, ele vai padecer e sofrer por toda a eternidade no inferno. E a responsabilidade de impedir o máximo possível de pessoas irem para o inferno, irmãos, é da igreja. É da igreja. Semana passada eu preguei e falei a respeito do pecado de Acã e da maldição que o pai, a mãe, que os filhos, que muitos trazem para dentro da família, para dentro da igreja. E hoje Deus deu uma palavra para ministrar para o povo dele. É para você, irmão. É para você, irmã. Para mostrar para você de que é nossa responsabilidade, sim. Sim. Você vai trabalhar, você vai cuidar da tua casa, você vai cuidar da tua família, você vai cuidar da tua saúde. Ok. Mas no nome de Jesus, se você puder ser um bom representante de Cristo, um bom embaixador, mais do que qualquer outra atividade, faça. Sabe por quê? Porque é um trabalho que salva almas, vidas. E se nós só ficarmos olhando e querendo saber, por que foi mesmo? Por que ela chegou nesse ponto? Porque fica, né, aquele questionamento, não é verdade? Aí vem aquela curiosidade para saber o porquê. O que levou essa moça a fazer isso? O que levou o fulano de tal a colocar uma corda no pescoço? A gente só fica curioso, irmãos, para saber qual foi o motivo que levou a pessoa a cometer uma besteira dessa. Mas a gente nem para pensar de que isso aconteceu porque nos falta o Espírito. Nos falta sentir essa doçura na palavra de Deus. Nos falta sentir a dor que há no coração de Deus. E aí muitos estão morrendo e morrendo sem Cristo. Morrem sem salvação. Imagina nós um dia chegando diante de Deus, um dia. Aquele rapaz, ele passou perto de mim, sim, eu vi, ele passou, e depois, passou um tempo, ele morreu. A responsabilidade era tua de falar do meu amor para ele. Ezequiel estava, irmãos, agora com uma responsabilidade de resgatar aquele povo que estava em meio às trevas. E nós não podemos ser diferentes. Ezequiel não estava para brincar, ele tinha família, irmãos. Ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos. Ele não estava para brincadeira, irmãos. Ele tinha o tempo dele. Ele tinha a prioridade dele. Era Deus. Era fazer o trabalho para Deus. E então Deus fala para ele, olha, se você pregar, se você não pregar e o cidadão morrer, ele vai morrer por causa do pecado. Mas a responsabilidade é tua. Versículo 19. No entanto, se advertires o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estará livre desta responsabilidade e culpa. Ok. Não tive vergonha do Evangelho, não tive vergonha da palavra, não tive vergonha da mensagem da cruz, não tive vergonha de ser um discípulo de Jesus, e eu fui lá e falei para o pecador, se arrependa dos seus pecados, porque se você não se arrepender, você vai perder a salvação. Eu falei, eu avisei. Eu sei que aqui tem irmãos que já falaram para algumas pessoas que já não existem mais. Algumas pessoas que já partiram. Mas você falou. Você falou. E o desejo do coração de Deus é de falar. É do crente pregar a palavra. Irmãos, não existe nada mais sério do que isso. Então Deus está dizendo, olha, se você viu o pecador, advertiu ele, não teve medo nem vergonha de falar o que eu penso, de falar a verdade, de anunciar para ele, olha, se você não mudar, você vai morrer. E depois a dor não é somente aqui, durante alguns anos. Vai ser por toda a eternidade. Sem fim. Aí o cidadão não se converteu, beleza, maravilha. Você está livre da responsabilidade, da culpa, da morte.
da dureza do coração deste homem. Maravilha, ok? Versículo 20, do mesmo modo, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, agora está falando de alguém que um dia foi bom, né? E praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço, ou uma situação perigosa, ele morrerá, caso tu não o tenhas advertido, quanto ao pecado que ele cometera. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Olha só, irmãos, nem as atitudes. Então Deus está falando aqui, de repente tem um cidadão que ele é justo, e ele trabalhou para Deus, ele fez grandes obras para Deus. Ele cantou, ele adorou, ele cultuou, ele pregou, ele ganhou almas para Deus. Só que chegou um determinado tempo da vida dele, ele desviou. Por isso não podemos brincar com Deus, irmãos. Então dá uma reavaliada na tua vida cristã, para ver como está. Porque tem muita gente desviada dentro da igreja. Tá? Só camufla, né? Eu vou na igreja para não mostrar que eu estou tão desviado. Mas se você não lê a Bíblia, você não ora, pronto, irmão. Já era. Tá longe. Já é um pecado terrível. Aí está falando, bom, se o justo, ele andava bem, ele fazia coisas boas, mas ele se desviou do caminho, começou a praticar o mal. Ok, maravilha. Vou colocar um tropeço diante dele, né? Ele vai cair, uma situação perigosa, e ele vai morrer. Caso tu não tenhas advertido quanto ao pecado que ele cometera. Então, até para este irmão, no meio da congregação, ou longe dela, nós precisamos pregar. E a gente sabe, irmãos, que o número é maior de desviados na nossa nação. Talvez muitos nem nasceram de novo, né? Com certeza, muitos nem nasceram de novo. Assim como muitos que estão dentro da igreja também não tiveram ainda um novo nascimento. Continuam na prática ainda do erro e do pecado lá do passado. Então, você está falando, olha, da importância de nós advertirmos essa pessoa também. Corrigirmos. Jesus, ele nos ensina. Você pegou teu irmão no erro, chama ele e corrige ele. Então, irmão, quando eu corrigir você, eu estou obedecendo Jesus, tá? Então receba como doçura, tá bom? No nome de Jesus. Ok? Aí você pegou teu irmão no erro, e beleza, conversou com ele, olha, você não pode fazer isso, mas aí depois ele vai e faz de novo, 2 vezes. Você vai lá e chama um outro irmão como testemunha. Olha, esse irmão aqui, ele cometeu um erro, tá? Eu já avisei ele, está contra a cruz, está contra o evangelho, e eu te chamei de testemunho para você ver que eu estou corrigindo. Ele nunca vai poder dizer que ninguém o advertiu. Beleza. Mas se esse cidadão pratica pela 3ª vez, irmãos, o próprio Jesus fala, leva ele na igreja. Se ele aceitar, joia. Mas se ele não aceitar, considera um publicano, um pecador. Ele não quer saber. Ele ama mais as trevas do que a luz. E Deus fala que vai preparar um tropeço, e essa pessoa, quando menos esperar, ela vai perecer. Mas nós não podemos deixar de falar. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Olha só. Nem as atitudes dessa pessoa, que um dia foi um crente bom, mas depois se desviou, achando que tinha crédito, né? Eu fui muito santo, eu tenho crédito, e agora eu fui muito limpo, então eu tenho o direito de me sujar um pouquinho. Não, irmãos. Não. Essas ações, essas atitudes justas dele lá do passado, irmãos, se ele iniciar na prática do mal, assim como Deus, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, Deus também esquece de tudo que o cidadão fez. Ele vai ter que se converter novamente, porque aquelas ações justas dele lá do passado não vai levar em conta, porque ele parou de praticar e começou a praticar aquilo que é mal. E então ele segue dizendo, entretanto, para mim, tu serás o responsável pela morte dessa pessoa. Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos. Se porém tu orientares o justo para que não peque, e te der ouvidos, e não voltar à prática do pecado, com toda certeza, esta pessoa viverá. Olha aí, irmãos, nós somos agentes de Deus aqui na terra. Irmãos, nós podemos levar a vida para as pessoas, irmãos.
entendo de que muitos vão estar com o coração endurecido, não vão querer ouvir. Mas para muitos, a mensagem pregada através de mim, de você, vai descer, eles vão sentir uma doçura do mel. E então você vai ter o privilégio de levar vida para essa pessoa. A palavra de Deus fala, Salomão fala, que aquele que salva almas é sábio. Olha só, irmãs, salvar almas é sábio, sim, é sábio. Jesus Cristo, ele veio para quê? Para libertar o cativo, o oprimido, para livrar, para dar visão aos cegos, para libertar os escravos da escuridão, do medo, do pecado. E ele deu isso para mim e para você. Essa garotinha estava com medo de alguma coisa. O diabo bagunçou na alma dessa garotinha, irmãos. Agora imagina a bagunça que está fazendo na família dela. A morte entrou. A morte entrou porque a palavra de Deus não tem sido pregada. Muitas vezes quando é pregado com mistura. E mistura mata. Já disse para vocês aqui e volto a dizer. Que o veneno de rato, 99% é comida. 1% é veneno. 1% de mistura mata, irmão. Mata. Ezequiel sabia disso. Os profetas de Deus sabiam disso. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Comentei com os irmãos essa semana, em alguns dias, na parte da manhã, de que o carpinteiro que estava fazendo um pergolado para nós lá na cabana de oração, ele é da congregação cristã. Ele e o sócio dele. E ele estava falando do avô dele. O avô dele morreu com 101 anos de idade. E o avô dele era um feiticeiro. Nas trevas. Não temia Deus. Zombava de Deus. E ele lembra, ele na adolescência dele, um quartinho na casa do avô, só para guardar muletas, cadeiras de rodas, óculos, porque ele fala que o enfermo entrava ali na casa do avô dele e saía curado. Eu falei, é verdade. A Bíblia fala que o anjo, que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar a muitas pessoas. O diabo cura, viu, irmãos? Há muitos anos atrás, eu num embate com um feiticeiro aqui na cidade, ele pegou, querendo zombar da minha fé, ele disse, eu conheço a Bíblia de capa a capa, o teu pastor, ele está atrasado. E ele disse, lá no meu terreiro, o paralítico anda, o paralítico entra com cadeira de roda, ele sai andando. O cego, ele entra sem ver nada, mas ele sai enxergando. E isso acontece. Acontece porque o diabo engana as pessoas. Agora está precisando da palavra de Deus ser pregada sem mistura, para gerar vida. Porque se pregarmos a palavra, vai gerar vida. Se pregarmos o Evangelho de Cristo, vai gerar vida e não morte. E então, Deus segue dizendo, a palavra de Deus segue dizendo, essa pessoa viverá, porquanto recebeu bem a advertência, e tu livraste a ti mesmo desta culpa. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós livramos outra vida do inferno, nós também nos isentamos da culpa, dessa responsabilidade. O apóstolo Paulo, irmãos, com muita alegria no coração dele, ele dizia, eu sei o quanto pesa pregar a palavra de Deus, pesa sobre mim, é uma responsabilidade eu pregar a palavra de Deus, e ai de mim se eu não pregar. Ele está dizendo, se eu não pregar, as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Se eu não pregar, eu serei um falso embaixador de Cristo aqui na terra. Igreja, em nome de Jesus, hoje nós temos que olhar para o mundo e chorar. Olha o caos que o mundo está. É maior do que o problema que você está vivendo e você chora pelo teu problema, mas não chora por uma alma que está indo para o inferno. Cantamos 3 louvores aqui, 2 eu gostei e 1 eu nem bati palma. 2 louvores de adoração, 1 louvor almático. Não. Deus
Deus é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Louvor almático, irmão, que faz você chorar por conta das tuas misérias, ouça na tua casa, mas até isso, até lá eu digo para você, pare com isso. Adore a Deus, Ele é digno de louvor e de adoração. É dessa igreja que Deus precisa para poder levar o homem ao entendimento. Olha, saia daí, venha para cá, deixa essa mistura, não beba disso, não coma disso, porque isso está matando você. Deus, Ele quer levantar eu e você, igreja, sabe, para chorarmos, não pelas nossas misérias, não cantando para as nossas misérias, para mexer conosco, não. Mas Deus quer nos levar ao choro de Ezequiel. Ele não suportou o pecado, não suportou, ele ficou entristecido com aquilo, ele ficou pasmo daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. Então ele saiu pregando a mensagem. Que Deus leve eu e você a este nível, irmãos. A responsabilidade de pregar a mensagem não é só minha, não é só de quem sobe aqui e prega. Não. A responsabilidade de pregar a mensagem é de todos aqueles que um dia foram salvos por Cristo Jesus. Aquele que realmente sente a dor do coração de Deus quando ouve quando fica sabendo uma notícia como aconteceu essa semana aqui, em todos os outros lugares, ele chora. Ele vai para o aposento da oração, ele chora diante de Deus. Ele chora, Deus, uma alma se perdeu, não deixe perder outra, Senhor. E quantas pessoas perto de nós, irmãos, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão pensando em colocar uma corda no pescoço. Aliás, agora, neste exato momento, alguém está colocando uma corda no pescoço. E às vezes nós estamos preocupados em sair daqui, não onde nós vamos comer. O que nós vamos fazer? Já estamos preocupados com a duplicata, com a conta que temos que pagar amanhã, com tantas outras coisas. E neste momento alguém está dando um tiro na própria cabeça. E neste momento outras crianças, outros adolescentes estão se cortando, estão tirando sua própria vida. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, igreja, somos embaixadores de Cristo ou não? As famílias estão sofrendo, e a responsabilidade é nossa, porque nós poderíamos sim resplandecer a glória de Deus aqui na terra. Nós podíamos sim levar a doçura dessa palavra para outras pessoas que querem ouvir, e muitos querem ouvir, mas como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como eles vão ouvir se nós temos vergonha do Evangelho? Como eles vão ouvir se nós temos dificuldade de sair da nossa casa, do nosso conforto, para orar às 6 horas da manhã? Igreja, em nome de Jesus, nós somos chamados para dar vida e não morte, para gerar vida e não morte. Fomos chamados para sermos representantes de Cristo. Então, já que é para ser, então vamos fazer valer a pena, porque o nosso Cristo amado, Ele fez valer a pena. Ele não somente suou gotas de sangue, não foi o suficiente, sofrer e chorar naquele Getsemane, e sendo consolado pelos anjos, Ele derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário, para nos salvar. Cristo é a palavra, Cristo é o Evangelho. Precisamos levar para as outras pessoas, igual uma águia coloca alimento na boca do seu filhotinho, para que eles possam sentir a doçura da palavra de Deus, que é muito mais doce do que qualquer outra palavra do mundo, de qualquer outra pessoa. Mas para que eles possam sentir isso, nós temos que buscar em Deus, participar do conselho dele, ter uma vida de oração e sentir a dor do coração dele e levar essa mensagem para tantas vidas que estão sofrendo. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Quero orar com você. Por você. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Quero orar pela igreja, pelo povo de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus.